Olá, galera! Vamos à correção da nossa atividade de História. Primeira questão. Quais eram os grupos que mais criticavam o governo de Dom Pedro II? Eram grupos dos cafeicultores, dos militares e republicanos. A segunda pergunta. Escolha um desses grupos e explique por que os integrantes se opunham ao governo imperial. Vocês podem escolher um desses três grupos. Porém, eu escolhi esse para dar uma resposta para vocês. Os cafeicultores estavam insatisfeitos com a proibição do trabalho escravo. Segunda questão. Observe na página anterior essa charge para responder as questões que se seguem. Letra A. Escreva o que você vê na imagem. A imagem mostra Dom Pedro II dormindo diante dos jornais que possivelmente noticiavam os problemas do país. Letra B. A charge faz uma crítica ou um elogio ao Império? Lógico, faz uma crítica, pois representa o descaso do imperador pelos problemas do país. Letra C. De acordo com a mensagem transmitida pela charge, você considera que a revista ilustrada era monarquista ou republicana? Explique. Lógico, a revista era republicana, pois uma revista monarquista defende o imperador em vez de criticá-lo. E aí, galera, vamos à nossa correção de português do assunto que estudamos sobre cedilha. Vocês vão ler as palavras do quadro acima para responder a letra A. Observe como elas foram agrupadas no quadro a seguir e escreva nas linhas um título para cada coluna. Lá tem recalque, único, preocupar. Essa letra C, nessas palavras, ela tem o som de K. 50, decisão, obedece. Letra C com som de S. Injustiça, açude e faço. Então, a letra C foi usada ou cedilha. Na letra B, observe a posição do C nas palavras e complete as colunas. Então, antes de A, O e U, C tem o som de K. Antes de, vamos completar com E, I. A letra C tem som de S. Segunda questão. Vocês vão separar as sílabas das palavras da terceira coluna dessa atividade. Então, vão separar as sílabas de injustiça, açude e faço. Isso aqui, injustiça, açude, faço. Então, pediu para separar as sílabas da terceira coluna. Na letra, ainda na segunda questão, ela pede, assim, a letra C, antes, a letra C cedilha aparece antes de quais vogais? A, O e U. Agora vamos à terceira questão, que vamos completar com a letra C ou com C cedilha. Vamos observar as palavras. A, sa, i. Vou completar com C cedilha. Ca, su, la. C cedilha. Cifra, com C. Carroceiro.
Aliás, desculpa, carroceria. Na letra E, alface. Com a letra C, F, açucarado. Usei o C cedilha. Caroço. Usei o C cedilha. Usei a letra C. Letra I, oficina. Letra J, oceano. Letra K, cabeça, C cedilha. Endereço, C cedilha. Continuando ainda na quarta questão, o diagrama, vamos completar. Vocês observem aí que existe um animal, um laço, uma maçã, calça e um berço. Vamos completar a cruzadinha. Aqui tem a palavra cedilha. Vamos escrever a palavra berço. Berço é escrito com C cedilha. Maçã. Maçã é escrita com C cedilha. Calça, também escrito com C cedilha. Laço, com C cedilha. Onça, com C cedilha. Na quinta questão, vocês vão escrever as palavras a seguir, acrescentando ou retirando o cedilha delas. Na letra A tem a palavra faça. Eu vou retirar o cedilha e vai ficar faca. Na letra B tem a palavra coca. Eu vou reescrever e vou colocar coça, com C cedilha. Troça. Eu vou tirar o C cedilha e vou ficar com a palavra troca. Louca. Vou acrescentar o C cedilha. Louça. E aí, terminamos a nossa correção do C cedilha. Até a próxima. Tchau. Olá, pessoal. Vamos para a correção da nossa atividade de geografia nas páginas 158 e 159. A primeira pergunta diz o seguinte: escreva com suas palavras como se formou a população brasileira. Claro, então vocês vão dizer o seu ponto de vista. Sobre a miscigenação, responda. O que você entende por miscigenação? Então, é uma resposta pessoal. Letra B. Em sua opinião, a miscigenação da população brasileira garantiu igualdade de oportunidades a todas as etnias? Responda abaixo e debata essa questão com os colegas. Como estamos em época de pandemia, logicamente, vocês vão responder e, numa próxima oportunidade, iremos debater. Então, passaremos para a terceira questão, que diz o seguinte: pesquise em dicionários a origem e o significado das palavras a seguir. Taturana. Taturana é uma palavra de origem tupi-guarani que significa semelhante ao fogo. Então, nome dado à lagarta. Letra B. O que significa a palavra peteca? É uma palavra de origem tupi-guarani que significa bater. Nome dado ao brinquedo. Letra C. O significado da palavra bamba. É uma palavra de origem africana que significa valente ou bom em tudo que faz.
Vamos à letra D. Qual o significado da palavra caçula? É uma palavra de origem africana que significa o mais novo. Agora vamos à quarta questão, que vocês vão observar esse quadro aqui para responder as questões, ok? A letra A. Qual é o nome do artista que pintou o quadro e qual o título dado à obra? O nome está aqui ao lado. Então foi Vitor Meirelles. E o título da obra é A Primeira Missa no Brasil. A letra B. Que etnias estão representadas no quadro? Está representado esse quadro pelos europeus e indígenas. Letra C. Que pessoas e objetos estão em destaque no quadro? As pessoas são os europeus, portugueses e a cruz. Até lá, gente. Tchau.